Ok. Agora, para a gente terminar a nossa última parte da revisão, nós vamos fazer as nossas questões sobre ação agora. Questão 30. Acerca da formação do processo e seus efeitos, julgue as proposições em V para a verdadeira e F para as falsas. A ação é considerada proposta com o protocolo da petição. Eu vou ler logo todos eles aqui, e aí eu vou comentar depois. A ação é considerada proposta com o protocolo da petição inicial, mas a sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu, com a sua citação válida, desde que seja ordenada por juízo competente. Eu vou marcar e depois eu falo a razão, tá? É porque dá para trabalhar um único artigo aqui. Não, são dois, na verdade, mas eles se conversam. Aí a gente tem aqui. É considerada a proposta ação quando a petição inicial for protocolada, mas a sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu, com a sua citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente. Verdadeiro. A ação será considerada proposta com seu efetivo recebimento pelo juízo competente através do despacho inicial, mas a sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu, com a sua citação válida. E aqui a gente tem. A propositura da ação só produzirá efeitos contra o réu após a sua primeira manifestação nos autos do processo, momento em que induzirá litispendência acerca da demanda. A gente tem o artigo sobre a ação proposta no artigo. Peraí. No artigo aqui. Aqui, ó. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz efeitos ao réu, só produz contra o réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Aí nós temos aqui o artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui moro devedor, salvo dispostos nos artigos 397 e 398 do nosso Código Civil. Aí aqui a gente tem, isso daqui é a letra de lei. O fato de estar incorreto desde que seja ordenada por juízo incompetente, porque pode ser realizado pelo juízo incompetente. E o fato de efetivo recebimento pelo juiz competente através de espaço inicial, essa parte está errada. E a propositura da ação produzirá efeitos contra o réu após sua primeira manifestação, isso está completamente incorreto. Por quê? Porque se dependesse do réu, nunca ia haver processo, o processo não seria iniciado e ele não sofreria nenhuma consequência. Então, o item correto aqui é o item C. A respeito da jurisdição e da ação, assinar a alternativa incorreta. Na jurisdição voluntária não existe lide, portanto não há processo, mas procedimento. Isso daqui é a questão daquela linha de pensamento majoritária. Aí a gente tem aqui no item B. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, até então correto. Entretanto, o interesse do autor não pode se limitar à declaração da autenticidade ou falsidade do documento. Então, a gente tem aqui, ela está incorreta, portanto, é a nossa alternativa. Eu vou só reler aqui para vocês o artigo, que é do 18 ao 19 ao 20, que está aqui, ó. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou da falsidade do documento do inciso 2º. Aí aqui nós temos questão 32. Examine as afirmativas abaixo. A hipótese prevista no Código de Processo Civil, em que o processo de conhecimento pressupõe uma decisão que contenha, ao mesmo tempo, cognição e execução. Gente, cognição é a ação o processo de conhecimento. É para a gente verificar como é que está
o processo como um todo, assim, vai ser verificado se o direito que está sendo ali discutido é de fato devido, se o direito ali está de acordo com toda a situação, se as alegações são verdadeiras e tudo mais, por exemplo. Se essa, por exemplo, se uma alegação de que eu tenho um contrato, por exemplo, se esse contrato é verdadeiro, essa questão. Aí a gente tem item 2, a fundamentação é porque nós temos o artigo 785 do CPC, que ele diz: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Esse é um caso em que nós temos, em que eu falo, olha, eu quero que essa pessoa seja executada, mas junto com essa execução eu falo em executar dos seus bens, uma penhora, por exemplo, e a cognição, ela é o processo de conhecimento, para ser averiguado se está tudo correto, se está tudo nos conformes. Então, essa aqui está correta. Aí, aqui. O tema da tutela dos direitos pertence ao campo do direito material. A gente tem isso que está verdadeiro. Por quê? Porque a gente está tratando de como é que vai ser a manutenção, por exemplo, vamos dizer assim, aquela questão, você se lembra daquela questão de que se existe uma tutela para a gente impedir que o direito seja para que a gente mantenha a possibilidade do direito ser tutelado de forma efetiva, porque poderia se tornar impossível ou de difícil concretização, vocês lembram disso? Então, esse é um ponto que a gente trabalha aqui. Então, é verdade. Aí, item 3. O ônus da prova não pode ser modificado pelo juiz. Isso está incorreto. Por quê? Artigo 373, parágrafo 1º. A gente tem: nos casos previstos em lei ou diante as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo dos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, em caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Portanto, essa aqui está incorreta. E aí a gente tem item 1 e item 2 corretos. Aí aqui a gente tem questão 33. São condições genéricas para o regular exercício da ação. Partes capazes e demanda regularmente formulada. Item B, pedido ou causa de pedir. Item C, legitimidade de causa e interesse de agir. Item D, juízo competente e capacidade postulatória. Item E, capacidade para estar em juízo e representação processual. Gente, aqui a gente tem o legitimidade de causa e interesse de agir. Por quê? São as condições genéricas. Condições genéricas. Ele não está perguntando quais são os elementos da ação, por exemplo. E aqui, se fosse o pedido de quais são os elementos, seria a causa de pedir, o pedido e as partes também, porque elas são necessárias. Aí o 34. Questão 34. Somente a jurisdição e a ação, sobre a jurisdição e a ação, assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil. Item A. De acordo com o Código de Processo Civil, é necessário ter interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido para postular em juízo. Está incorreto por conta da possibilidade jurídica do pedido. A gente tem isso no nosso artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Item B. A restrição para se pleitear direito alheio em nome próprio é absoluta e não possui exceções. Incorreto, porque existem casos em que a gente tem, sim, exceções, que é a legitimidade extraordinária. Que o artigo 18 já fala. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Aí a gente tem item C. É cabível a ação declaratória do modo de ser da relação jurídica. É sim, é verdadeiro. Aí a gente já marca aqui.
Aí tem item D. A ação declaratória da autenticidade do documento não é admitida pelo ordenamento jurídico. E o item S. Se houver afirmação de violação de um direito, não se admite ação meramente declaratória. Se admite sim, tá incorreto. Esses dois estão incorretos. Com fundamentação no artigo 19 e nos seus incisos. Aí nós temos aqui, questão 35. A respeito dos aspectos relativos à ação, julgue o item a seguir. O interesse processual deverá estar presente tanto para propor quanto para contestar a ação. Verdadeiro. Por quê? Porque a gente nesse caso, precisa ver o interesse, porque o artigo 17 ele diz, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ele não se reduz a propor ou contestar. Ele fala, para postular em juízo. E postular em juízo compreende tudo que a parte for fazer em questão de contestação, propuração e reconvenção, por exemplo, também. Então, esse é um ponto necessário para todas as partes envolvidas. Aí nós temos aqui, questão 36. Ação que busca a imposição de uma sanção à pretensão. Aí nós temos aqui, que é, quanto ao tipo de provimento, é correto afirmar que essa ação é condenatória. Declaratória se reduz a declarar o modo de ser, de agir, a autenticidade de documento. E a constitutiva, ela busca uma alteração de uma relação jurídica. De uma relação jurídica material. Perdão. Aqui. Questão 37. A respeito da jurisdição da ação e dos sujeitos do processo, julgue o item subsecutivo. Na hipótese de substituição processual, é vedada pela legislação processual civil a intervenção do substituído como assistente litisconsorcial. Vamos ver aqui o nosso artigo 18, parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, isso está incorreto. Aí a gente vai aqui para a questão 38. Quanto ao exercício da função jurisdicional pelo Estado juiz e no que se refere à jurisdição e ação, é incorreto afirmar. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Item B. Ninguém poderá pleitear direito alieno e próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, em havendo substituição processual. O substituído será excluído do feito, não lhe cabendo intervir como assistente litisconsorcial. Então, esse aqui é o item correto, porque ele pode intervir como assistente litisconsorcial. E aqui a nossa última questão. Questão 39, no que se refere às condições da ação, julgue o item. O Código de Processo Civil, embora tenha eliminado a expressão condições da ação, manteve a legitimidade e o interesse processual como pressupostos condicionantes a um exame de mérito. Isso aqui está correto. E é o artigo, de novo, o artigo 17. E por hoje é só. Desejo a vocês uma boa prova. Prestem bastante atenção nos enunciados, leiam com atenção, verifiquem se um enunciado responde a outra questão da prova. E é isso.